luzes que desafiam a gravidade, objetos que somem no céu, e pessoas que afirmam ter visto o impossível. Hoje, vamos viajar pelos 10 maiores casos de OVNIs e encontros extraterrestres da história da humanidade. Mistérios que até hoje a ciência tenta explicar. Prepare-se, porque talvez não estejamos sozinhos. Vamos começar pelo caso que mudou tudo, Roswell, nos Estados Unidos. Em julho de 1947, um objeto misterioso caiu num rancho no Novo México. O governo agiu rápido, afirmando que era apenas um balão meteorológico. Mas as testemunhas contavam outra história. Destroços metálicos de um material desconhecido, que não amassava nem queimava, e até relatos sobre corpos não humanos sendo recuperados. Foi ali, em meio ao deserto e ao sigilo militar, que nasceu a lenda do disco voador e a era moderna da ufologia. A dúvida que fica é, se era só um balão, por que tanto mistério? Poucos dias antes de Roswell, um piloto civil chamado Kenneth Arnold viveu uma experiência que daria nome ao fenômeno. Enquanto sobrevoava o Monte Rainier, ele viu 9 objetos brilhantes voando em uma formação em V, a uma velocidade que ele estimou ser o dobro de qualquer aeronave da época. Ao descrever o movimento deles para a imprensa, ele disse que pareciam pires saltando na água. A mídia então cunhou a expressão discos voadores, e a febre mundial por OVNIs começou. Agora, vamos falar do primeiro relato de abdução que se tornou mundialmente famoso. O caso de Barney e Betty Hill, em 1961. Durante uma viagem noturna de carro, o casal percebeu uma luz estranha que os seguia. Depois disso, eles tiveram uma lacuna de memória de 2 horas. Sem entender o que aconteceu, procuraram ajuda e, sob hipnose, ambos contaram a mesma história aterrorizante. Foram levados para dentro de uma nave, onde seres de pele cinza e olhos grandes realizaram exames médicos neles. O caso se tornou um marco, inspirando livros, filmes e abrindo a porta para milhares de outros relatos de abdução em todo o mundo. Em 1980, o mistério atravessou o oceano e pousou no Reino Unido. Na floresta de Rendlesham, conhecida como o Roswell britânico, militares da base aérea de Bentwaters testemunharam luzes coloridas descendo em meio às árvores por 3 noites seguidas. Alguns soldados que se aproximaram relataram ter visto uma nave triangular e até tocado em sua superfície, sentindo hieróglifos e um forte campo eletromagnético. O vice-comandante da base registrou tudo em um áudio que se tornou famoso. Até hoje, o governo britânico mantém partes do relatório oficial em segredo. E, claro, o Brasil não poderia ficar de fora. Em 1996, na cidade de Varginha, em Minas Gerais, 3 jovens meninas voltavam para casa, quando se depararam com uma criatura estranha, agachada num terreno baldio. Elas a descreveram como tendo pele marrom e oleosa, uma cabeça grande e enormes olhos vermelhos. Nos dias seguintes, a cidade foi tomada por um forte movimento de militares e bombeiros. Testemunhas relatam que pelo menos uma criatura foi capturada e que um policial que teve contato direto com ela adoeceu e morreu misteriosamente. O ET de Varginha se tornou o caso ufológico mais famoso do Brasil. De volta aos céus em 1986, um experiente piloto japonês da Japan Airlines, voando sobre o Alasca, fez um relato impressionante. Ele e sua tripulação viram um gigantesco objeto do tamanho de 2 porta-aviões, com luzes multicoloridas, seguindo seu avião por mais de 40 minutos. O mais incrível é que os radares tanto do avião quanto do controle de tráfego aéreo em terra confirmaram a presença de um alvo não identificado. A Força Aérea dos Estados Unidos e a Agência de Aviação investigaram o caso, mas as conclusões oficiais nunca foram divulgadas de forma clara. Em 1976, em Teherã, capital do Irã, um objeto brilhante e desconhecido sobrevoou a cidade, causando pânico e desligando sistemas elétricos em algumas áreas. A Força Aérea iraniana enviou 2 caças F-4 para interceptá-lo. Quando o primeiro piloto se aproximou, seus instrumentos de comunicação e navegação falharam. O segundo piloto, ao tentar disparar um míssil, viu seus sistemas de armas ficarem completamente inoperantes. O objeto então disparou uma luz que seguiu o caça,
forçando-o a recuar. O mais chocante é que um relatório da Inteligência de Defesa dos Estados Unidos confirmou os eventos, classificando-o como um caso clássico sem explicação. Avançando para 1997, um dos maiores avistamentos em massa da história aconteceu no estado do Arizona. Milhares de pessoas, em diferentes cidades, incluindo Phoenix, testemunharam uma formação gigantesca de luzes em formato de V ou bumerangue, cruzando o céu de forma lenta e totalmente silenciosa. O objeto era tão grande que cobria quarteirões inteiros. A Força Aérea alegou que as luzes eram apenas sinalizadores de um exercício militar, mas testemunhas, incluindo o então governador do estado, discordaram, afirmando que o que viram não era nada deste mundo. Em 2004, a Marinha dos Estados Unidos teve um encontro que mudaria para sempre a discussão sobre OVNIs. Durante um exercício de treinamento no Oceano Pacífico, pilotos do porta-aviões USS Nimitz registraram em vídeo um objeto voador não identificado. Apelidado de Tic Tac, por seu formato oval e branco, o objeto realizava manobras impossíveis. Descia de 80 mil pés para o nível do mar em segundos, parava instantaneamente e acelerava a velocidades hipersônicas. Tudo isso sem asas, motores ou qualquer forma de propulsão visível. Em 2020, o Pentágono liberou oficialmente esses vídeos, admitindo que se tratavam de fenômenos aéreos não identificados. Por fim, o caso da foto de Calvin. Em 1990, 2 chefes de cozinha que trabalhavam em um hotel na Escócia estavam caminhando quando viram um enorme objeto metálico, em formato de losango, pairando silenciosamente no céu. De repente, jatos militares apareceram, parecendo interceptar o objeto, que acelerou e desapareceu. Eles conseguiram tirar 6 fotos. As imagens foram entregues a um jornal, que as passou para o Ministério da Defesa britânico, e elas simplesmente sumiram por mais de 30 anos. Recentemente, uma das cópias foi encontrada e revelada ao público, mostrando o que muitos especialistas consideram a fotografia de OVNI mais clara e convincente já tirada. De Roswell às luzes de Phoenix, de Teherã a Varginha, o fenômeno dos OVNIs continua a desafiar a lógica e a ciência. Esses casos são apenas a ponta do iceberg de um mistério que acompanha a humanidade há séculos. Mas uma pergunta permanece: será que eles estão apenas nos observando? Ou já estão entre nós? Deixe seu like se você gostou dessa viagem. Inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios e conte nos comentários: qual desses casos você acha o mais real?